Mateus capítulo 18, a gente vai ler uma historinha bem conhecida a partir do versos 21, tá bom? Quando todos acharem, digam amém para a gente ler juntos. Isso. Tem bastante caneta aqui no meu material. Caneta que não falta. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, verso 21. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, muito menos do que ele devia ao rei. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aqui, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio da gente estar na Tua casa, reunidos, Pai, para Te cultuar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tome esse momento agora como liderança, que o Senhor venha falar em nossos corações, em nossa mente, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança, Senhor, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mudança de mente, Pai. É o que nós Te pedimos neste momento, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém? Bem, a gente vai falar aqui, eu acho que o pessoal já entenderam um pouquinho, né? Que essa passagem ela fala sobre a parábola do servo impiedoso. Mas aqui eu queria trazer para vocês algumas coisas sobre o perdão, né? Sobre como é ruim a gente ficar com essa palavra, né? Com esse sentimento em nosso coração, guardando isso. Então, para a gente ter um pouquinho a ideia sobre isso, você imaginar que você carrega uma mochila. Por exemplo, quem estuda leva sua mochila, até quem não estuda também, né? Que vem para a igreja, carrega uma mochila, alguma bolsa. E você imaginar essa mochila muito pesada. Você carregando aquilo que, né? Geralmente a gente quando vai levando, a gente pega isso, pega aquilo, pega um monte de coisa e vai pesando um pouquinho. Mas você imagina essa mochila muito mais ainda pesada. É como se você colocasse vários livros, né, um monte de concreto ali, uns tijolos, e você saísse com ela nas costas. Quem tem problema de coluna sabe que uma dor na costa, só um esforço, né,
por menor que seja, acaba com a nossa coluna, sim ou não? Então é mais ou menos isso. E por isso que existe a necessidade de liberar esse perdão, né? De liberar perdão para as pessoas. Isso faz a gente imaginar o seguinte, pensar que nós que estamos aqui, você que também está na sua casa, provavelmente, se hoje não é essa a sua realidade, mas em algum momento na sua vida já aconteceu ou pode vir a acontecer, de você ter que liberar perdão e pedir perdão. Então, muitas vezes na nossa vida a gente vai deixando, né? A gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente conhece Jesus, a gente conhece a história de Jesus, tudo que Ele fez, mas a gente deixa algumas coisas de lado. É como se você pegasse esse peso que a gente falou sobre a mochila, mas existem como se fosse um lixo, que você deixa bem pequenininho, sabe? Você vai colocando debaixo do tapete. A gente vai falar sobre isso também. Porque a gente vai falar sobre alguma reflexão, 3 reflexões sobre como é importante a gente liberar esse perdão, para não carregar esse peso. Amém? E aí, quando você libera perdão, quando você pede também perdão, você tira essa mochila das costas. E aí você faz uma limpeza, você abre ela e começa a tirar todo o peso, toda aquela carga. É mais ou menos assim que funciona. E aí pode existir o quê? Um lixo emocional, a falta de perdão, a mágoa, ressentimento, né? Você já não passa a lembrar mais do ressentimento, você já não passa mais a lembrar do ofensor, aquele que te agrediu, seja, né, com palavras, até de forma física. Então você já começa a tirar isso, e aí você vai colocando isso para fora, esse peso para fora da sua vida. E aí a mochila ela fica mais leve. A vida fica mais leve. É como se você pudesse imaginar você voar agora. Ao invés de carregar uma mochila, você cria asas, que está pronto para voar, né? De tanta paz. E isso me fez pensar sobre um diálogo possível, tá? Não estou afirmando, mas imaginando. A gente lê a Bíblia e imagina a cena, não é? Então, eu imagino assim, Deus, Jesus e o Espírito Santo falando sobre a criação da terra, a criação de todas as coisas, dos animais, das plantas, das águas. Deus imaginando a criação do homem. E aí, depois de tudo isso planejado, eles olharem assim, o Espírito Santo dizer, mas olha, no final, a gente sabe que eles vão se voltar. Eles vão se rebelar, eles vão se desviar, eles vão querer praticar aquilo que a gente não quer que eles façam. Eles vão querer amar mais o mundo do que a nós. Eles vão preferir estar em outros lugares do que na nossa presença. E agora? Mas aí eu imagino Jesus dizendo, não tem problema, eu vou lá e vou pagar o preço. Eu vou lá e vou perdoar. Sabe, o plano de Deus, ele está envolto do perdão. Aquilo que Jesus ele fez lá na cruz, pode parecer para nós, a priori, quando a gente tem esse primeiro contato com a história de Jesus. E se não fosse assim, quantas coisas nós não entenderíamos? Quantas coisas, mesmo nós sabendo a verdade, nós não iríamos cumprir? Porque a lei dos homens, ela está aí para mostrar isso para nós. Tem muitas coisas que estão sendo decretadas, muitas coisas, leis vigentes, mas nós temos resistência de obedecer. Muitas são injustas, muitas são excessivas. Mas as menores nós temos dificuldade de obedecer. Quer ver no trânsito? Alguém ultrapassar você, você já fica chateado. Você quer ultrapassar o sinal vermelho e não obedece. E você sabe que ele é para você parar. Mas você quer seguir.
Então imagine se Jesus, imagine se o Espírito Santo de Deus, ele não se revelasse através dessa palavra para nós, quantas coisas nós teríamos resistência de não cumpri-las. E quando a gente conhece a história e a gente para pensar, e a gente olha e tem em mente que Jesus, ele morreu não só para me dar uma vida aqui na terra, como se ela fosse eterna. Não só para me dar tudo aquilo que eu desejo, uma casa, um carro, um bom trabalho, um emprego, um concurso, uma faculdade, filhos, casamento, família. Mas eu passo a perceber o quê? Que Jesus, ele morreu para nos salvar do pecado. Que Jesus, ele morreu para nos dar uma vida eterna. Que Jesus, ele morreu por um amor que ninguém pode mensurar. Que Jesus, ele morreu para nos perdoar, para nos trazer novamente a ter um relacionamento com o Pai. E quando nós entendemos isso, querido, isso deve ser motivo de sobra para a gente liberar perdão, para a gente pedir perdão. Amém? Você sabe que se você imaginar carregando essa mochila nas costas, ela vai chegar um tempo que você cada vez mais andando com ela, você vai sentir o peso e a sua coluna, você vai se encurvando, a chegar a um ponto de sentir tanta dor como se já não é mais só a mochila que você carrega. É como se fosse o peso da pessoa que você não consegue perdoar e nem pedir perdão. E Deus, ele só dá aquilo para nós que nós conseguimos carregar, não é? Jesus, ele não vai dar uma mochila para nós sobrecarregada para que a gente ande assim, amados. Mas o inimigo das nossas almas, ele deseja demais. E chega uma hora de tanto você estar ali, carregando aquele peso tão grande que vai te encurvando, que equivale ao peso da pessoa que você não perdoa. O que acontece? Queda. Sim ou não? Queda. Porque aquilo vai pesando e vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais ter estabilidade e você vai cair. É queda. E a cara da gente é a primeira que leva pau, não é? É. Então nós precisamos entender que é importante sim liberar perdão, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos revele, nos mostre aquilo que é necessário. Amém? Até as pessoas que é necessário. Situações que aconteceram, que a gente achou melhor deixar para lá, engavetar e viver daqui para frente uma vida como normal. Mas quando a gente vai aprender mais sobre isso, você já sabe, gente, quando eu trago a palavra aqui, eu imagino que todos já sabem. Eu não trago nenhuma palavra que seja mirabolante. Mas é necessário porque às vezes a gente esquece. Não é? A gente lê a Bíblia, a gente sabe a Bíblia de capa a capa. E por que a gente tem que voltar de novo para ler a Bíblia? Porque a gente já lendo, a gente já peca, a gente já falha, a gente já erra. Você imagina a gente lendo só uma vez e deixar para lá? Você vai esquecer, vai cair no esquecimento. Depois chega um ponto que a gente já nem sabe quem é Jesus. Mas aí, eu queria trazer para você sobre o quanto é importante a gente prestar atenção, cuidar sobre isso. Segundo uma pesquisa feita por uma universidade da Espanha, que pesquisou sobre o comportamento das mulheres. E aí eles atestaram que elas perdoam mais que os homens. Vocês concordam? Oh, tem homem dizendo que não, mas é suspeito, então a gente embarga.
essa pesquisa diz que mulheres perdoam mais que os homens, ou seja, têm mais facilidade de perdoar, pedir perdão do que os homens. Os pais, também atestou que os pais perdoam mais do que os filhos. Concordam? Sim, né? Nossos filhos, pronta, faz, a gente fala e tá ali, mãe, pai, perdão, perdoa, não é assim? Então isso aí também concordo. Os estudos também mostraram que os pais que perdoaram os filhos ao longo da vida têm a tendência de perdoar mais em todas as áreas da vida. Olha como é bom a gente praticar essa palavrinha chamada perdão. Ou seja, quem perdoa mais, perdoa mais. Amém? Quem perdoa mais, perdoa mais. E aí eu queria mostrar para você aqui, que nós precisamos aprender a liberar perdão. Para a gente se livrar desse peso da falta de perdão. Obrigada, Pedro, eu gostei. Eu disse para o Pedro no domingo, eu disse, para quem é aquele menino bonitinho que passou ali, que eu não costumo ver o Pedro subir, né? Eu disse, Pedro, na quarta-feira eu quero que tu leve água para mim. Obediente, né? Meu irmão lindo. Para se livrar do peso da falta de perdão, nós vamos refletir sobre 3 pontos somente, tá bom? Primeiro, reconheça o quanto você foi perdoado. Por quem? Por Deus. Nós precisamos reconhecer. Esse servo aqui, lembra que aqui o rei chamou ele de quê? Servo mau. Por quê? Porque ele não reconheceu o quanto ele foi perdoado pelo seu rei. A dívida dele era 10.000 talentos. Comparado com o do outro seu conservo, não era imenso. Ele não reconheceu, ele não tinha dimensão nem noção do quanto ele devia. E que ele não teria como pagar naquela hora. Mas o rei teve misericórdia, compaixão dele. Ele suplicou, você vê que as palavras se repetem. As mesmas palavras que ele usou para com o rei, pedindo misericórdia, foi a que o seu conservo falou com ele. Só que ele não teve a mesma atitude. Ele não reconheceu a importância daquele perdão. Quantas vezes a gente faz isso, né? O perdão, ele fala da aceitação do amor de Deus. Por isso que eu preciso perdoar. Para perdoar, nós precisamos aceitar, conhecer a identidade do nosso Deus. Por quê, queridos? Porque a identidade de Deus, ela fala de um coração perdoador. Todo esse plano, tudo que Jesus fez, foi por amar e por nos querer perdoar. Amém? Não é porque nós somos bonitinhos, bonzinhos, não. É porque Ele nos amou. É o atributo de Deus, Ele é amor, Ele é justiça. Amém? Então nós precisamos entender que esse plano que Ele fez lá na cruz, onde Ele se entregou, foi para nos dar um perdão eterno. Por isso que eu preciso perdoar, não porque a pessoa merece, você entende? Mas porque Cristo me perdoou, eu preciso também perdoar. Então eu preciso me livrar desse ressentimento, abrir mão da vingança contra aquele que me fez mal, mesmo ele merecendo ou não, porque nós não merecíamos a vida, nós já estávamos fadados ao inferno, a gente não merecia,
Mas Jesus, Ele foi lá por amor e quis nos perdoar e ter uma vida com Ele eternamente. Então, por isso eu preciso perdoar o meu próximo. Eu não preciso olhar e ver, não, vou esperar aqui para ver se a Ana vai merecer o meu perdão, porque ela pisou no meu pé. E eu sei que foi de propósito. Então, se ela não voltar aqui para me perdoar, eu não vou perdoar ela. Se ela não vier aqui pedir perdão para mim, eu não vou perdoar ela. É assim que Deus quer? É isso que Deus quer, amados. Sábado passado, a gente estava aqui na reunião com as meninas. E quando a gente ouviu um barulho muito alto de falatório. A gente foi ver, estava brigando aqui, né? Acho que o pessoal já sabe. Amados, o que é mais triste é a gente ver que pessoas ali no meio, na euforia, estavam torcendo e vibrando com aquilo. Porque um ofendeu o outro, aí o outro foi lá, se achou ofendido, foi lá, e o negócio foi inflamando, aí foi todo mundo em cima, e praticamente lincharam um cara lá, 2, sei lá. E aí os outros dizendo, bem feito, sabe? Vibrando com aquilo. Gente, eu pergunto para você, essa é uma postura que Deus, Jesus, Ele quer, Ele acha bonita, Ele fica aplaudindo e rindo, vendo a gente falar e fazer? Sim ou não? Então, o meu perdão, ele não independe do grau de intensidade. Você entende? Pode ser uma coisa imensa, mas uma coisa pequena. Eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Amém? Todos entendem? Nós precisamos aprender a liberar perdão diariamente. Porque às vezes a gente acha que eu só preciso perdoar, liberar perdão ou pedir perdão para questões que são de grande monta. Para coisas que são moralmente gigantescas, injustas. Como? Uma traição, um crime, um homicídio, um roubo. Que mais? Corrupção. Alguém que falou da sua família, que te tratou mal, que te ofendeu, que te denegriu, que te injuriou, que te difamou. Às vezes a gente acha que esse perdão ele está ligado somente a isso. Mas diariamente nós precisamos liberar perdão. Sabe por quê? Porque senão a gente amontoa pequenas coisas que quando a gente vê está uma bola de neve. É como você pegar, passar a vassoura para varrer, só assim pelo meio da casa, já viu? Aí por debaixo dos móveis você deixa. Quando você vai arrastar aquele móvel, você vai ver que lá embaixo está cheio de sujo. É como você pega a sujeira e vai colocando debaixo do tapete. Quando você vai levantar aquele tapete, está cheio de pó e de sujeira. Deus, Ele não aprova a falta de perdão. Ele não aprova. Amém? Todos estão entendendo? Já é 8h22? Vou acelerar, tá, gente? Então, como que eu consigo perdoar? Como perdoar aquilo que jamais eu conseguiria perdoar? E isso existe um processo, nós precisamos entender que existe esse processo de perdão. Sabe, quando você vai entrar com alguma causa na justiça, você monta um processo. Existem as etapas do processo. E ali você vai pegando todas as informações, todas as provas, e você vai anexando e montando esse processo. Amém? Da mesma forma para você que não consegue, de repente, perdoar ou pedir perdão, tem esse processo. Como é que você faz para facilitar ainda mais esse procedimento? Você precisa aceitar que existe um problema. Ou seja, Espírito Santo, senta aqui, me ajuda. Olha, se eu não estou conseguindo enxergar, me ajuda a enxergar. Olha, se eu já sei, então eu vou lá e digo, olha, aconteceu isso e isso, esse é o problema. Você reconheceu, mapeou o problema, pronto. O que você vai fazer a seguir? Você vai ver que não é algo fácil de você reconhecer, não é.
Não é porque existe a questão do caráter e do comportamento. E aí a gente se liga nos motivos que são se comparar com os outros, com as outras pessoas que cometeram erros piores. Ou seja, eu não preciso perdoar porque fulano fez algo pior, então pronto. Então deixa quieto, né? O meu não é nada, é inferior comparado ao da Adriene. Então, não preciso pedir perdão. Outra coisa é eu tentar enxergar a própria sujeira, a minha própria sujeira, me olhando no escuro. Como é que eu vou me enxergar no espelho, me olhando no escuro? Você já viu alguém que comeu aí aquela feijoada imensa, né, com vários legumes lá, e aí comeu e ficou aquele negocinho sujinho no dente? Tem um espelho, faltou energia, ela vai se olhar, ela vai se ver? Não. Ela vai saber que está uma sujeirinha no dente dela? Não. Então eu não posso querer enxergar, tentar enxergar a própria sujeira me olhando no escuro. O que eu preciso fazer? Preciso me olhar na luz. Precisa ver a luz. E essa luz é Jesus. E Jesus, querido, Ele é o nosso modelo. É o nosso modelo de comportamento, de pensamento e de atitude. Então, se eu tenho dificuldade de pedir perdão, de perdoar, o que eu faço? Eu olho para a palavra de Deus e aplico ela na prática. Você entende? Quando você estuda no ensino médio, sei lá, você recebe por um tempo aquele conteúdo. O professor está passando conteúdo para você, você está recebendo, assimilando e você está fazendo testes ali, atividades. Mas vai chegar um tempo que você vai precisar o quê? O professor vai aplicar na prática aquilo para testar o seu conhecimento. E para te fazer subir e ir mais para frente. Não é assim? Então, da mesma forma. Eu não posso olhar para Jesus, para aquilo que Ele fez na cruz, coitadinho, que lindo, beleza, olha Senhor, obrigada, beijo para ti, sabe? E pronto. Eu preciso olhar para aquilo que Ele fez. Toda a caminhada de Jesus, Ele tem um ensinamento para nós. Mas por que eu quero só fazer o que me convém? É isso que Jesus, Ele quer? Não. Ninguém aqui vai ser Cristo, mas Jesus, Ele quer que nós sigamos, por isso nós somos seus discípulos, porque nós sigamos e imitamos. Amém? Então nós precisamos, a primeira coisa é não achar que eu sou a rainha ou o rei da cocada preta. Não achar que eu sou a mulher e o homem mais justo. Que não falho, que não erro e que não peco. Que não preciso sentar com Deus e pedir para que Ele revele a sua palavra para mostrar o que está dentro de mim. Porque às vezes a gente quer, querido, chegar com Jesus somente naqueles momentos difíceis. Só para pedir, para pedir, para pedir. Jesus, isso é um relacionamento? Me diga você, isso é um relacionamento? Jesus, Ele não é banqueiro para que a gente vá lá e só peça. Então nós precisamos, o que Ele quer? Que a gente siga os seus passos. E isso muitas vezes é uma coisa que a gente não quer fazer, porque nos constrange, porque deixa a gente numa saia justa às vezes. Mas nós precisamos parar e pedir para Jesus nos revelar se nós precisamos pedir perdão ou não. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa que eu aprendi aqui é que para que a gente se livre desse peso da falta de perdão, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quer ver? Difícil você ver alguém de fora que não conhece Jesus, que não sabe o que era o Consolador e perdoar facilmente. Dificilmente.
É difícil porque mexe com o nosso eu, mexe com as nossas emoções. E a gente sempre vai olhar para o outro se comparando e pensando, não, a Ana não merece. Ela não está fazendo por merecer, então eu não vou perdoar ela e nem vou lá pedir perdão para ela. Mas nós que conhecemos a Cristo, que confessamos o seu nome, que temos um relacionamento com Jesus, com o seu Espírito, Ele nos revela até aquilo que nós não sabemos. Esse é o interesse do nosso Senhor. É viver uma vida em santidade, sim. Mesmo no mundo. Mas nós precisamos. E por que nós precisamos? Porque quando eu não libero o perdão, carregar isso dentro de mim, isso traz doença. Doença na minha alma, doença no meu corpo físico. O músculo fica rígido, dor de cabeça, dá até câncer. Muitas vezes as pessoas carregam a sua vida inteira, dores, mágoas, de coisas que fizeram para elas que foram injustas. Mas elas não liberam, não conseguem perdoar e ficam carregando aquilo. E elas adoecem. Então, se eu não libero perdão, se eu não peço perdão, esse mal não vai ser para Ana, vai ser para mim. Porque é eu que estou sentindo, você entende? Por isso nós precisamos, não são só as coisas grandes, mas as coisas pequenas do dia a dia, aqueles detalhes que você diz assim, isso aí não precisa pedir perdão, isso aí é besteira. Só que vai passando o tempo, você vai acumulando, aí o seu casamento desgasta, você não tem alegria na sua vida, e por aí vai. Muitas vezes, falta de perdão. Então perdoe, querido. Olhe para o seu ofensor e perdoe, olhe para ele e se lembre do que Cristo fez por você. E não do que o seu ofensor fez contra você. Amém? Glória a Deus por isso. E aqui por que ele diz, olha, esteja cheios do Espírito Santo. Porque, vamos ler aqui em João 20, você pode colocar aí, Gabi, se quiser. João 20, 22 e 23 a gente vai ler, tá? Olha só o que aconteceu. Vinte e dois. Aqui foi quando Jesus ele apareceu para os seus discípulos. Ele ressuscitou, ainda não tinha aparecido para os discípulos. E aí ele apareceu. Versos 22, fala assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus, ele ressuscitou e ele já estava prestes a subir ao Pai. Mas antes ele foi falar com os discípulos, ele apareceu aos seus discípulos e foi falar com eles. Seria como foi dar, a gente pode imaginar, bom, Jesus ia aparecer para dar as últimas dicas, né? Jesus fez vários ensinamentos, vários sermões, e aí agora, como Jesus ele já vai subir, ele vai dar algumas dicas ali para os discípulos, fazer, olha, vocês não esqueçam disso, é como se fosse um resumo, uma síntese, e eles fossem entregar para os discípulos, tá aí, sigam tudo isso daí, não esquece o direitinho, presta atenção, eu já vou subir, mas está aqui, é como se fosse mais ou menos isso. Mas olha só, depois que ele disse, recebam o Espírito Santo, é como se ele dissesse assim, olha, agora vocês, recebendo o Espírito Santo, agora vocês estão aptos a perdoar.
Veja, Jesus ele poderia usar qualquer assunto, vários outros assuntos que ele ensinou para os seus discípulos, ele poderia usar aqui nesse último momento, antes de subir, mas qual foi o assunto que ele escolheu para falar? Sobre o perdão. Sobre o perdão. Então, você acha que isso é pequeno? Você acha que essa palavra perdão, ela pode passar despercebida? Você acha que é só um detalhezinho, não faz importância nenhuma? Por que Jesus escolheu, dentre tantas coisas, lembrar os discípulos sobre perdão? Uma das últimas coisas que Jesus falou ali, quando ele estava sendo crucificado, qual foi? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aqueles homens ali, os soldados estavam ali, tem um filme que eu acho interessante, a cena, eles brincando. E Jesus lá crucificado. É como se, pai, eles não sabem o que fazem, eles estão brincando, olha. Perdoa. E antes de Jesus subir, ele fala sobre perdão. Então, queridos, o que eu aprendo é que essa palavra perdão, ela é muito, muito importante. Eu aprendo que há poder no perdão. Por mais que a gente diga, olha assim, poxa, é difícil eu ir lá com a Ana e pedir perdão e liberar perdão para ela. Sabe? Poxa Deus, é só falar, tá, eu te perdoo, mas é tão difícil para me soltar. E a gente acha que é só uma palavra jogada ao vento. Não é. É uma palavra que cura, que liberta e que transforma. Que traz de nós aquilo que nem nós sabíamos que tinha. Olha só. Tem um psicopata, um assassino em série, que a psicologia ela vai dizer que o psicopata ele é aquele que é desprovido de sentimento, não é? E quando você olha essas pessoas dando lá depoimentos, falando, você realmente vê que elas não esboçam nenhum sentimento. Tem um cara que a Gabi vai colocar aí para a gente ver, eu não sei falar o nome dele porque eu não sei falar inglês, gente, então não vou falar, mas vai aí aparecer a pronúncia para você. Ele se tornou um assassino em série, muito conhecido, mas a infância dele, a sua mãe era religiosa, muito religiosa, conservadora, que ia para a igreja domingo a domingo, vestia saião, não é do Brasil, e quando ela chegava em casa, ela torturava o filho, ela abusava do seu filho, ela introduzia coisas nele, e ela também traía o pai dessa criança. O pai ia trabalhar e ele via, já chegava homens e eles ficavam escutando toda a orgia da sua mãe. E ele sofria violência e abuso. Ele cresceu e ele começou a se vingar. Ele começou a escolher as suas vítimas e a maioria delas eram prostitutas. E quando a gente assiste alguns depoimentos dele, ele fala friamente. Por que você matou elas? Porque elas eram prostitutas. E tipo assim, ele não esboça nenhum sentimento. Nenhum sentimento. Mas o que eu quero dizer para você, que quando ele foi para receber o julgamento, todos os pais das vítimas foram ali, de algumas vítimas. Ele matou tantas pessoas que ele nem se lembrava mais de quantas pessoas ele havia matado. E quando essas pessoas vão ali, cada uma delas teve a oportunidade de subir até lá e falar o que quisesse para ele. E as pessoas começam a falar coisas horríveis. Mas eu quero que você acompanhe aí o vídeo que a Gabi vai colocar. Pode colocar, Gabi.
November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Então vocês viram que é o único momento que ele esboça reação e sentimento. As outras vítimas, claro que não é só esse, é só um vídeo editado, cortado, mas elas desejam que ele tenha uma morte cruel e lenta. Outros desejam que ele vá para o inferno. Então, ele não esboça nada, ele fica ali olhando e ouvindo tudo aquilo. E quando de repente um homem chega, né? Para ele foi difícil aquilo, mas ele decidiu praticar aquilo que Deus deseja, que é perdoar. E quando ele fala isso e diz, eu perdoo você, ele reage. Ou seja, queridos, aquilo que a psicologia diz, que o psicopata ele é desprovido de sentimento, a palavra de Deus me diz que através do perdão, ela traz aquilo que é verdadeiramente a nossa essência. Ou seja, para todos nós existe uma chance. Nós precisamos perdoar, por isso que é importante você não guardar isso no seu coração, mas você perdoar e pedir perdão, porque isso liberta a pessoa. Claro que esse homem, depois ele não saiu, daí ficou livremente, mas ele ficou preso e sendo livre por um perdão. Uma pessoa. Quem sabe ele foi esse homem, eu não estou defendendo ele, mas quem sabe ele foi aquele que não conseguiu perdoar sua mãe durante toda a sua infância, durante toda a sua vida. Você entende como a falta do amor, a gente não derramar amor sobre a vida das pessoas, ela acaba com a pessoa. Por isso nós precisamos amar e perdoar. Não viva uma vida, um cristianismo só seu, numa bolha. Mas faça com que isso resplandeça, faça com que a luz de Jesus, ela seja luz na terra, você é luz, amém? Em nome de Jesus,